galerinha, vamos continuar então o desenvolvimento da nossa aplicação agora com Spring MVC. Na aula passada, nós criamos o nosso primeiro controle com o Spring MVC, terminamos a configuração e tudo mais. Na aula de hoje, nesse vídeo no caso, nós vamos portar a aplicação nossa antiga para essa nova, né, baseada no Maven, usando o Spring MVC. Então já deixa seu like aí, ajuda a gente, tá aí aqui embaixo na descrição do vídeo. Você tem um link da playlist completa com todas as videoaulas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, que eu notei em algum fórum que eu acabei lendo, é que na hora que a gente criou aqui o nosso projeto Maven, eu vou vir aqui no POM, a gente acabou pegando o conector do MySQL, o 6.0.4, né, que era o mais novo nessa data que eu tô trabalhando, mas eu vi que ele não está muito legal. Então eu vou voltar para a versão mais estável, que eu vi lá que era 5.1.39, tá bom? Então, troquei aqui 5.1.39 aqui no pom.xml, se a gente vir na dependências, eu salvo, ele já atualiza, cadê? Tá aqui, ó. Ele já atualiza o nosso conector, tá bom? Então, para não ter nenhum problema, eu vou vir para essa versão. O que nós vamos fazer então nessa aula? Vamos portar todas essas views, todas essas classes que nós desenvolvemos, vamos portar nosso sistema mesmo para usar Spring MVC, o Spring MVC. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser puxar todas as nossas páginas aqui de web pages, no caso o Students que está faltando. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma cópia e jogar aqui dentro do WebInf Views nossa. Então, eu cliquei em cima aqui, estou no projeto antigo, tá? Para você que entrou nesse vídeo agora, dê uma assistida, acho que 2 ou 3 videoaulas atrás, tá bom? Então eu venho aqui, eu seguro o Ctrl, vou arrastar para dentro aqui de Views, beleza? Então eu acabo de fazer isso. Da mesma maneira, eu vou selecionar aqui esses 3 pacotes, o DB, o Down, o DB e o Models, tá? Do projeto antigo, vou clicar, vou segurar o Ctrl e vou arrastar para dentro do Source Packages aqui, tá bom? É isso que eu estou fazendo. Então, aqui agora a gente tem config, a gente tem controllers, DAO, DB e modules. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bom, servlets eu não vou fazer. Então, a princípio, é isso. Nós temos feito, copiamos tudo que tinha para lá. O que nós precisamos fazer agora é começar a fazer no nosso controller todas as servlets que nós criamos. Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, ó. Aqui dentro de controllers, eu só tenho um home controller. Eu vou criar um controller agora para a nossa classe de estudantes. Então, eu venho aqui em cima de controllers, dou um new, Java class. Então, eu venho e dou um students, no plural, eu vou colocar assim, vou seguir esse padrão. E controllers, tá bom? Então, eu venho aqui e faço isso. Beleza, deixa eu tirar aqui esse template. Tá bom? Vamos tirar esse template aqui. Acabo de criar a nossa controller aqui, que vai fazer tudo referente aos estudantes. Opa, apertei o botão errado aqui, vai fazer tudo referente aos estudantes. A primeira coisa que a gente viu, né, deixa eu abrir aqui a nossa Home Controller, que nós desenvolvemos no vídeo passado, na aula passada. A primeira coisa que a gente tem que fazer para transformar uma classe, Java Class, né, num controller mapeado pelo Spring MVC, a gente precisa colocar aqui na classe uma notation chamada controller, né? @controller, né? Ctrl espaço ele já mostra aqui e já importa para a gente o @controller. Então, a partir desse momento, a gente acaba de criar uma controller para essa página. Não sei se vocês lembram, mas aqui, ó, eu vou abrir aqui o projeto antigo. A gente tinha uma servlet Students All servlet que dizia o seguinte: quando eu acessasse a URL /students na nossa página, né, no nosso browser, o que ele fazia? O browser ele fazia uma requisição pelo GET, ele puxava a lista de todos os usuários, né, todos os estudantes, no caso, que estavam no banco de dados. E a partir daí ele jogava, né, ele fazia um despacho, né, um redirecionamento dessa lista de estudantes para uma página, né, para a página de index.jsp, e dentro dessa página de index, students index.jsp, essa página ela lia, né, cada estudante dessa lista utilizando o JSTL. O
que nós vamos fazer, a gente copiou, né, tudo bonitinho, o que nós vamos fazer é exatamente isso, só que agora utilizando o Spring MVC. Então, o que, que nós faremos é o seguinte, ó, eu vou copiar esse student down, tá? E esse find all aqui, tá bom? Eu vou copiar exatamente isso e eu vou colocar lá na nossa students controller, beleza? Antes disso, eu vou criar um método, né? Deixa eu criar um método aqui, public. Eu vou retornar um model enView, eu já explico o que é isso. E eu vou criar um método index, tá? Beleza? Aqui no index, deixa eu já importar, eu já vou explicar o que é esse model enView. Deixa eu importar aqui o model enView, essa classe aqui, tá bom? E a partir daí eu vou fazer a requisição. Deixa eu tirar só a minha gata aqui, que ela está agitada, só um minuto. Deixa eu fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui o request mapping, né? Eu vou mapear, fazer o request mapping aqui, eu vou mapear justamente para cá, ó, para essa URL que nessa servlet que essa servlet está requisitando, tá bom? Então eu venho aqui e vou colocar essa servlet. Então toda vez que eu acessar o /students, esse método index da students controller será chamado. Então vamos aqui importar, né, annotation request mapping e fazer isso aqui. Beleza. O que esse método vai retornar? A gente viu no home controller que quando a gente retornava uma string, esse método, essa string aqui, na verdade, ela montava o caminho, né, de uma página do nosso projeto, de uma página JSP, no caso, do nosso projeto, e mandava para o browser, né? Mandava como resposta para o browser. Agora, a gente vai mandar nós vamos fazer o mesmo redirecionamento para uma página, mas nós vamos mandar um modelo, ou poderíamos até mandar vários modelos, né, junto nessa página, exatamente como a gente estava fazendo aqui com o Dispatcher. Eu já vou explicar um pouquinho melhor. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou copiar essas duas, aqui no Students All Servlet, eu vou copiar essas duas linhas aqui. Vou vir aqui dentro, vou copiar, ele já fala os elementos que precisam ser importados, eu já importo. Aqui ele vai chiar porque vai ter, ó, uma possível exception, né? Lembra que no student down ele pode dar uma exception. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, surround block with try-catch, tá bom? É basicamente a mesma coisa do que a gente tem aqui no students down, tá bom? Só que, ao invés de eu receber essa requisição, da gente atribuir um objeto da lista para uma palavra-chave, né, para uma chave, e depois fazer o despacho e tudo, fazer o encaminhamento para uma página e tudo mais, não, a gente não vai fazer isso. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos criar aqui, fora do try-catch, um objeto da classe model enView. Vou chamar de MAV, tá? Model enView. A princípio ele vai ser nulo. E aqui eu vou retornar null, tá? Aqui eu vou retornar o null, não, desculpa, eu vou retornar o objeto MAV. Beleza? É isso que eu vou fazer. Aqui dentro, pessoal, para eu fazer essas três linhas aqui, tá? Que olha, adiciona para mim esse objeto numa chave e tudo mais. E para substituir essas três linhas, como que a gente faz no Spring? É muito simples. A gente faz o seguinte, ó. A gente cria uma model enView. Olha só, vou dar um Ctrl espaço e a gente tem algumas opções e a gente pode passar a string o nome da nossa página JSP, da nossa view, em que nós queremos passar um modelo, né? Onde que a gente quer fazer o redirecionamento no nosso browser e passar um modelo, um objeto lá. Então, o que nós fazemos? Nós vamos exatamente aqui, ó, e passar esse index, esse students index aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso. A gente pega aqui, ó, copia, tá? A gente vem aqui e coloca o students index sem o JSP, porque se vocês lembram do vídeo passado, como nós temos um prefixo e um sufixo já definidos,
Quando eu uso essa string, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou montando esse path aqui, ó, webinf barra views barra students barra index e eu estou setando o sufixo JSP. Então, o Spring MVC ele vai tentar redirecionar para esse arquivo aqui. E de fato, ó, se a gente vê, temos os students e nós temos o index.jsp. Então, a gente consegue montar bonitinho aqui essa view. Tá? Agora, a gente vai adicionar, ó, se eu der um MAV, ó, a gente tem aqui, ó, add object. A gente vai dar um nome, né, de uma chave, que nós vamos usar a mesma chave aqui, ó, list, tá? Mesmo string que representa uma chave. E no caso, nós vamos usar o mesmo objeto aqui, ó, o objeto list. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos acabando de atribuir, né, atrelar uma view, onde nós vamos passar objetos para essa view, mas ao estilo Spring MVC. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente essas três linhas aqui, né, muito parecido com essas três linhas, nós estamos definindo uma palavra-chave para ela e é passando aqui, tá bom? Bom, se tudo der certo, esse método ele vai sair daqui e vai ser retornado aqui. Mas caso não dê certo, lembra que aqui no Students All Servlet, no nosso projeto antigo, a gente fazia o redirecionamento para uma página de erro, né? Caso desse um erro. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos criar, caso dê um erro, nós vamos criar aqui um new model in view, do students error, tá? Não estou passando nem o prefixo nem o sufixo, mas lembre-se que ele vai montar daquela maneira como está ali em cima. Eu vou duplicar aqui e vou colocar, se der um erro de SQL, também vai executar aqui, vai chamar esse camarada aqui, vai imprimir no terminal, né, no nosso servidor, né, no terminal do servidor, e vai retornar aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu estou atrelando, né, no nosso objeto model envio essa página, mas eu não estou adicionando nenhum objeto novo. Isso vai funcionar também, não é obrigatório. Por fim, vamos dar uma olhada aqui no index. Nosso index.jsp a gente não muda nada, tá vendo? A gente não muda nada, ele vai de fato, pelo JSTL, ele vai adicionar, ele vai pegar, né, o list aqui, tudo bonitinho, do jeito que a gente está fazendo aqui no nosso controller. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui compilar, né? Dar um clean compilar, tá? Estou dando um clean compilando aqui o projeto. Vamos dar um deploy agora. Vamos lá. Beleza, vamos ver se ele está fazendo a busca. Ó, deu certo. Na verdade, ele está pegando o projeto antigo, né? Tá errado aqui, ó. Ele está pegando o projeto antigo. Não deu certo, não. Vamos de novo aqui, ó. A gente vem aqui em cima, clica com o direito em cima do nosso projeto. E vamos dar um run. Cadê o run? Run. Tá aqui, ó. Fazendo deploy, né? Run ele já faz o deploy. Então, vamos ver agora aqui. Opa, deu um problema, né? Ele não está achando esse recurso, né? O students. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Students, vamos dar uma olhada. Eu vou experimentar agora, pessoal, dar um clean aqui. Vou experimentar dar um clean aqui no Regesk, que eu acho que ele estava... Dar um clean e um build, né, novamente, que eu acho que ele estava pegando o projeto antigo. Deixa eu clicar aqui em Run. Run Regesk Web, agora vai no projeto certo. Deixa eu ver aqui. Agora foi, tá? Estava faltando compilar o nosso projeto. Tá bom? Então, deixa eu fechar essas duas páginas aqui. Beleza, deu certo, ó. Super-Homem, tudo mais, aquela nossa lista que nós temos, né, de super-heróis. E agora ele está fazendo isso, então quando eu faço essa requisição aqui, ó, tá? Se eu apertar F2, a gente vê aqui no network, se eu der um reload na página, que eu faço uma requisição via GET. Então, o Spring ele é inteligente o suficiente para chamar, para falar, opa, a gente tem um controller aqui, que você está acessando via GET essa URL, opa, chama esse camarada aqui, que vai atrelar numa dada, na hora de responder, né, ele vai atrelar numa dada página, numa dada view, né, que ele vai devolver para o servidor, para o browser, né, do servidor para o browser, ele vai devolver essa view e vai atrelar alguns objetos lá, exatamente como a gente estava fazendo aqui, tá? Vamos experimentar só quebrar, né, gerar a exception aqui. Vamos forçar ela, vamos vir aqui no find all, vamos errar aqui a nossa SQL para ele gerar uma exception para a gente ver se ele vai de fato para a página de erro.
Então, estou compilando novamente. Vou dar o deploy aqui. Beleza, ó, ocorreu um erro com o banco de dados, beleza? Então, de fato, ele está caindo aqui na exception. Se a gente ver aqui, ó, ele vai falar lá embaixo. Vamos lá embaixo. Ó, ele vai falar aqui, deixa eu tirar minha cara aqui, né? Olha, você tem um erro na sintaxe do teu SQL, tá bom? Então, a gente forçou um erro aqui. Eu vou voltar aqui para não ter esse erro no nosso student.down. Então, beleza, aqui a gente viu que redirecionou. Então, acabamos de criar um método que correspondia a essa servlet que a gente cria. Veja, a gente resumiu uma servlet nossa que nós criamos e tudo mais, que mapeamos os métodos, a um método só dentro da nossa classe de controller. Tá? Você vê como que é muito mais fácil a gente fazer aqui pelo Spring MVC. Bom, o próximo passo é a gente pensar, pessoal, deixa eu voltar aqui, dar um reload. Ainda eu tenho que sempre compilar, né? Eu vou ter que compilar como eu mexi nas models, né, no Java Class, eu preciso compilar e dar o deploy novamente. Então, compilei, vou dar o deploy novamente. Deixa eu fechar essas janelas aqui, ó, gerenciamento de alunos, agora veio certinho. Olha, aqui no cadastrar, se a gente ver o link que ele gera, ele está aqui, ó, no new.jsp. Mas lembra que a gente não quer acessar mais as páginas, não queremos mais acessar as páginas manualmente dessa maneira. A gente sempre quer acessar por meio de uma URL mapeada por um controller que ele, por sua vez, vai decidir o que faz, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, opa, não é isso aqui não. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ir aqui e criar um novo método que eu vou chamar public. Ele vai retornar uma string para a gente. Eu vou chamar, sei lá, de new student, tá? Novo estudante. Toda vez que eu chamar, vou dar no request mapping, né? Eu vou atribuir aqui uma URL para ser chamada esse método. Toda vez que eu chamar a URL students/new, né? O que eu vou querer é o seguinte, manda para o browser a página minha students/new, que na verdade, relembrando, ele vai pegar a página webinf/views/students, né, no plural, /new.jsp, tá? Aqui é o sufixo que nós definimos e aqui é o prefixo que nós definimos, tá? Por padrão ele vai fazer isso, tá bom? E aqui a gente tem que vir no nosso index e trocar, né? Trocar o new.jsp por só new. Então, eu vou fazer isso, eu vou compilar, dar um clean, compilar nosso projeto, tá? E vamos fazer o deploy novamente aqui. Gerenciamento, vamos ver se ele mudou aqui, ó. Ele mudou, vamos clicar para ver se ele vai na página. Beleza, ó. Veja que aqui está students/new e ele está, de fato, abrindo a nossa página de new. Beleza, agora a gente vai mapear o outro servlet, né, que nós criamos no projeto antigo. Tá aqui, ó, nosso projeto antigo tinha um outro servlet, students new, né, onde de fato a gente recebia a requisição do nosso formulário e nós criávamos um objeto, passava no banco e tudo mais. Então a gente vai criar exatamente, nós vamos portar essa servlet para o nosso controller lá, né? Deixa eu fechar esses camaradas aqui. Então vamos lá. O que eu vou criar? Vou criar um pouquinho diferente. Eu vou criar um método aqui chamado, que vai retornar uma model in view, eu já vou explicar novamente o porquê. E ela vai se chamar create, tá? Eu vou dar um nome de create. Então, new vai ser sempre quando eu quero fazer alguma coisa nova, mas quando de fato eu quiser criar, vai ser create. Para isso eu vou mapear, tá? Eu vou mapear isso aqui, essa função, para a seguinte URL. Então, eu dou um request mapping aqui, tá? Request mapping, Ctrl espaço. Então, qual que vai ser a URL que eu vou estar mapeando esse método do controller, né? Vai ser o students/create, tá bom? Estou trocando aqui. Vou trocar um pouquinho esse padrão. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou portar, né? Eu vou querer essa servlet students new servlet para fazer lá, né? Então, a gente viu o seguinte. Só relembrando, ó, a gente aqui recebe os parâmetros, né, do formulário. Tá? Nós recebemos parâmetros do formulário e a gente, de fato, cria um estudante, insere no banco de dados e a gente retorna para uma página de show. Tudo isso acontece no Students New Servlet. Então, vamos fazer isso aqui, então. Tá, como que funciona?
Aqui, quando a gente tinha uma requisição, né, pelo formulário nosso, a nossa servlet do projeto antigo aqui, ela pegava o nome dos parâmetros, né, aqui do nosso formulário, a gente tem o nosso new.jsp, ele pegava o nome, né, dos parâmetros, né, que estavam sendo passados, né, no caso, name e age. Olha só, name e age, ele fazia get parameter e tudo mais, da requisição, a gente criava o estudante e por fim só que a gente que inseria e tudo mais e passava esse objeto, fazia um despacho, né, um encaminhamento desse objeto para uma outra página para ser exibida. Olha só como o Spring MVC faz as coisas mais bonitas. Só para não dar erro aqui, eu vou colocar um return null a princípio, mas veja bem, note que nós temos dois parâmetros que estão sendo passados aqui para o nosso método, né? Para o nosso controller aqui. No caso, name e age. O name ele é um texto, no caso uma string, e o age ele é um texto também, né? Só que aqui, olha só que bonito que a gente pode fazer. A gente pode fazer um string name e um int age, que o Spring MVC ele já é inteligente o suficiente para buscar um parâmetro com o nome de name, que no caso ele vai tratar como string, buscar um parâmetro com o nome de age e fazer a conversão para inteiro. Olha só o que acontece. Vamos aqui fazer um system.out.println para ver se de fato a gente está recebendo esses camaradas aqui. Então, vou dar um /n para pular uma linha. Vou escrever nome, vou concatenar a string aqui com essa string que está vindo. E, por sua vez, eu vou escrever a idade e vou concatenar aqui com a string, no caso, a string convertida para inteiro que está vindo, né? Muito bem, eu não vou retornar nenhuma página para o browser. Então, eu vou compilar aqui, né? Dar um clean em compilar. Eu estou aqui na página, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu executar. Beleza, nossa home de verdade, gerenciamento de alunos. Vamos aqui cadastrar e vamos tentar, de fato, cadastrar aqui novamente, sei lá. Vamos cadastrar aqui sei lá, o Batman já foi, Super-Homem já foi. Vamos cadastrar o Homem-Formiga, tá? Nessa lista de super-heróis. O Homem-Formiga tem, sei lá, 34 anos, 35 anos. Cadastrar. Veja, ele chamou aqui o método, né, que seria a servlet no caso, ele chamou o método, o students create, nessa URL que está sendo mapeada aqui. Vamos ver se ele imprimiu aqui, ó. Eu venho no output, eu venho no Apache Tomcat, olha só, Homem-Formiga age 35. Então, ele está pegando exatamente o nome desses parâmetros e já está transformando em variáveis. Então, veja, você precisa manter essa convenção aqui, porque senão dá certo. Mas olha só o que é mais legal. Lembra que aqui no Students, new servlet, a gente recebia os parâmetros, criava um objeto a partir desses parâmetros para depois inserir. Mas note que se a gente abrir aqui, ó, a nossa model, ó, vamos aqui no projeto novo, a gente abrir a nossa model de Students Java, a gente vê que ela tem um parâmetro name e um parâmetro age. Tá vendo que ela tem esses nomes? E esses nomes batem exatamente com os nomes dos parâmetros do formulário. O Spring MVC ele é inteligente o suficiente para, caso você receber esses parâmetros, você pode passar um objeto aqui, ó, student. Quando você faz isso, o Spring MVC ele vai pegar aqueles parâmetros lá. Cadê aqui? Ó? Ele pega esses parâmetros de age, name e age, ele já cria para a gente um objeto student e seta para a gente os atributos que ele tem, name e age. Ele já faz isso automaticamente para a gente, o que é uma mão na roda. A gente não precisa ficar fazendo um monte de linhas, né? Então, vamos ver se isso de fato está acontecendo. Ó, eu vou apagar aqui. Imprimir um student, beleza? Olha só, estou imprimindo um student aqui, vou compilar, beleza, compilei, vou executar novamente, gerenciamento, cadastrar, vou cadastrar aqui o Homem-Formiga, cadê o Homem-Formiga? 35 anos, 35 anos, cadastrar, vamos ver se foi aqui, ó, no terminal do Tomcat.
Lembra que a gente tem um método toString, né, que já imprime bonitinho. Olha só, ID -1, que era o padrão mesmo da nossa criação, Homem-Formiga e com a idade de 35 anos. Então, o Spring MVC, ele aqui, ó, você declarou um método, ele já recebe esses parâmetros, já cria um método estudante que ele já detecta que ele tem esses atributos e já seta esses atributos para a gente, eliminando toda essa coisa feia aqui, ó, esse monte de linhas que a gente está fazendo aqui, fazendo tudo na mão. Então, o Spring MVC ele acaba quebrando muito o nosso galho para, olha, fica bonito isso aqui, fica leve, né? Fica mais elegante, né? A nossa solução aqui. Só que uma coisa é importante notar, pessoal. Ele veja que o Spring MVC ele espera uma série de convenções, né? Então, quando a gente passa aqui o name, quando a gente passa o name e o age e nós passamos aqui um student, o que ele faz? Ele vai na classe student.java e ele procura para a gente, primeiro, é necessário que tenha um construtor vazio, tá? É necessário que tenha um construtor vazio. E depois ele procura um método setName, no caso, né? Porque a gente está esperando que passe um name, e ele procura o método setAge. Se não tiver nenhum desses métodos, aí ele não consegue fazer, vai dar problema, tá? Então isso ele espera que tenha sempre uma classe, pelo menos o construtor, né, de uma classe, um construtor vazio, né, que não receba nenhum parâmetro, e para cada atributo tenha um set para fazer de fato setar esse nome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comentar aqui o get não, né, o setName. Vou comentar o setName e vamos ver o que acontece aqui na impressão. Então, eu dou um clean, compilo. Vamos rodar aqui o nosso projeto. Nossa home de verdade. Gerenciamento, cadastrar. Vamos lá de novo. Homem-Formiga, idade, sei lá, agora 35. Cadastrar. Ele não deu nenhum problema, mas vamos ver aqui na saída do nosso terminal. Olha só, -1, name null e a idade 35 anos. Então veja, o que ele aconteceu? Ele acabou chamando esse método aqui, esse construtor, que não recebe nenhum parâmetro, né? Um construtor vazio, que está atribuindo -1. Ele procurou uma função chamada setName, porque ele recebeu o parâmetro name aqui do formulário, mas ele não encontrou. Então, ele colocou null lá. Depois, ele procurou um age, né, que ele está recebendo o age, montou essa função bonitinha, procurou esse setAge, né, com A maiúscula, ele assume essa convenção, achou, ele atribuiu. Então, se não tiver esses métodos, isso não dá certo, tá? Então, a gente precisa sempre definir os getters e setters bonitinho, ter um construtor sem parâmetros para que o Spring funcione da maneira correta. E essas requisições, né, que o Spring MVC espera da nossa classe, né, que nosso objeto tenha, ou seja, que tenha um construtor sem parâmetros, né, um construtor aqui que não receba nenhum parâmetros e que tenha os métodos get e set, né, os getters e setters, é o que nós chamamos de Java Bean, tá bom? Então, Java Bean nada mais é do que uma especificação que exige que a classe, para ser um Java Bean, né, para ser chamada de Java Bean, ela tenha de fato um construtor, sem recebendo nenhum parâmetro, e para cada atributo dela, ela tem um getter e setter, que é o nosso caso aqui. Então, a nossa student é um Java Bean, tá bom? Então, Java Bean, uma classe, na verdade, uma classe pode ser, é um Java Bean, se ela possui um construtor sem parâmetros, e para cada um de seus atributos, ela possua setters and getters, beleza? Então isso é um Java Bean, por isso que funciona, tem todas essas convenções e tudo mais. E outra, você tem que seguir essas convenções, né? Se é ID, a primeira letra tem que ser maiúscula, a segunda minúscula e assim por diante, do jeito que a gente está acostumado. Tá bom, pessoal, vamos encerrar aqui esse método dessa servlet. O que a gente está fazendo? Então, essas três primeiras linhas foram feitas em apenas um parâmetro. Então, agora a gente vem aqui, pega o student.down, vamos copiar essas duas linhas aqui da nossa servlet antiga. Então, aqui
Nós temos um estudante, aqui ele vai pedir para ter um try-catch, né? Eu vou colocar aqui, ó, surround statement block, na verdade, com try-catch. Beleza. E aqui, ó, como a gente está redirecionando, vamos voltar na servlet, redirecionando para a página de show, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para o /students, para o nosso index, né? Eu vou criar aqui um model in view, esse objeto que atribui, que atrela, né, a uma visão, um objeto, ele vai fazer o redirecionamento de objetos para visão, né, para uma visão. Eu venho aqui, eu inseri, né, no insert. Então, ao invés de fazer essas 3 linhas, eu venho aqui, eu crio, né, dou um mav new model in view, Ctrl espaço, passando a página que eu quero, né, no caso a página vai ser students show, tá bom? Ele vai montar a página bonitinha do jeito que a gente estava vendo. Aqui eu vou tirar isso aqui. Depois eu vou dar um mav.addObject. Eu tenho que passar, na verdade são 2, né? Se eu der um contraespaço é esse, segundo método. Eu tenho que passar uma string e um valor. Opa! Pegando aqui eu estou dando o nome de student mesmo. Então, eu passo uma string student. Beleza? E por fim aqui eu vou retornar aqui fora do try-catch. Eu vou retornar para a gente o mav. Caso dê algum problema, eu vou voltar aqui, eu vou copiar exatamente o students error. Eu vou copiar nos 2 try-catches aqui, que ele vai chamar, né, ele vai chamar essa página aqui também. Bom, acho que está tudo certo, né? Vamos compilar aqui, dar um clean compilar. E vamos testar aqui o nosso sistema. Se der tudo certo, a gente acaba de portar tudo que a gente fez usando servlets na mão, usando páginas JSP, tudo no braço, né? A gente acaba de transportar, né? De fazer a portabilidade para Spring MVC. Então, vamos executar aqui. Deixa eu executar de novo aqui. Vamos lá. Foi. Nossa home de verdade, então aqui está aparecendo. Vamos cadastrar agora o Homem-Formiga com a idade de 35 anos e vamos torcer para dar certo. Cadastrado com sucesso, o ID do Homem-Formiga é 9 e o nome dele aqui, ó, Homem-Formiga, idade 35. Só para deixar melhor, ó, eu vou aqui na página de show, eu vou colocar um link aqui embaixo, eu dou alguns BRs aqui para ele pular linha, né? Eu vou colocar um link, um A aqui. Então, vou escrever aqui gerenciamento de alunos, talvez gerenciamento de alunos. Só um link para ele voltar lá para facilitar a nossa vida, tá? href/students. Provavelmente eu vou ter que colocar o nome da aplicação, que depois a gente vai trocar isso aqui, mas eu tenho que colocar /students gerenciamento de aluno. Como eu estou mexendo numa view, ele já faz o deploy automaticamente, eu acho. Não vai fazer não. Bom, deixa eu inserir mais um aqui. Vou inserir o Homem-Formiga. Eu vou inserir agora, sei lá, o Hulk. Tem 39 anos. Cadastrar. Beleza, apareceu aqui o Hulk aí de 10, né? 39 anos, gerenciamento de alunos, eu voltei aqui. Então, pessoal, a gente acaba de portar, né, de fazer a portabilidade da nossa aplicação para o Spring MVC. A partir da próxima aula, a gente vai começar a esquecer um pouco essa ideia de ficar pegando conexão da nossa fábrica e a gente vai começar a usar o Hibernate, que é um framework para persistência de dados em Java, tá bom? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula, foi um pouquinho mais longa do que o comum, mas acho que está muito claro aqui as vantagens do Spring MVC. Clique em gostei, aqui embaixo na descrição do vídeo, como sempre, tem um link para o repositório, tem um link para a playlist completa de qualquer dos vídeos. Deixe seu comentário também, eventualmente você tenha dúvida, deixe seu comentário que a gente atende também. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.